Havendo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão do Pleno Ordinária dessa data de 5 de outubro de 2017. Eu cumprimento os ilustres colegas, cumprimento a ilustre representante do Ministério Público, ilustres servidores e eventual estagiário que aqui esteja em função acadêmica. E eu submeto à apreciação dos outros integrantes do Pleno a ata da sessão anterior, aprovada por unanimidade. Ao pregão por obséquio. Processos em que é agravante a Alma Viva, do Brasil Telemarketing Informática S.A. ou Atento. Item 1, agravo regimental 10.077-45-2016. Item 3, agravo regimental 10.366-97-2016. Item 4, agravo regimental 10.475-83-2016. Item 6, agravo regimental 10.299-04-2016. Então, parece que para todos esses agravos a gente já tem aqui a resolução de acordo com o que foi combinado, né? Já tem aqui o posicionamento de cada um. Posso fazer constar da certidão? Senhor presidente, eu apenas gostaria de declarar o meu impedimento em todos os... Em todos eles? Em todos eles. Em todos fica declarado o impedimento do doutor Morrado. E quanto ao mais, aqui a posição dos ilustres que tem aí já registrada será observada. Senhor presidente. Na certidão. Doutor Marcelo, tem a palavra. Juntar voto vencido, a matéria já é conhecida. Vossa Excelência, né? Vai juntar, né? Vou fazer a juntar de doutor voto Marcelo vencido. junta o voto vencido. Assim se decide. Então, Senhor presidente, só para nosso conhecimento, eu pediria que o senhor depois falasse o placar, só para a gente ter ideia. Tá certo? Vou contar aqui. Só um minutinho, então. Tem o placar. Para saber ainda qual que tem prevalecido, né? Se é negar, se é conhecer ou não, né? O placar foi 0-0 nos pênaltis 5-3. Como disse Fernando Rios, futebol é alienação. Gente, eu estou preocupado com a reforma a trabalhista. tragédia do reitor lá. Boa tarde. Não, e o negócio de Janaú, vocês viram? Nossa, você viu? Um vigia de escola de meninos, tocou fogo nos meninos, já morreu. Aqui tem 16 vencidos no conhecimento. Depois colocou fogo nele mesmo. Só que ele é... Imagina seu filho requeimar, criança. Não, gente, não isso. Não. Ele também colocou fogo nele. Quantos são presentes? Hoje pela manhã, O placar vai repetir, né? Hoje, por exemplo, tem esse convocado, não desses, mas aqui é 16 vencidos no conhecimento e 6 no campo numérico. Aí eu já vou ver quantos estão presentes. 6 no mérito. Quantos presentes? Por favor, a secretária vai divulgar o resultado do placar, então, por favor. Na sessão de hoje, 24 conhecem e 16 não conhecem. E no mérito, 6 ficam vencidos. O voto vencido do doutor Marcelo, que será juntado. Porque isso aí varia de sessão para sessão, de acordo com os convocados. Prosseguindo. Os juízes convocados ficam liberados, a não ser que queiram permanecer no recinto. Não, prazer para nós. Coisa boa, rápido. Fiquem à vontade. Prosseguindo. Item 2, IUJ 10.326, 20/2017, relatora excelentíssima desembargadora Mônica Sete Lopes, suscitante ministra relatora da segunda turma do TST, tema, horas extras, turnos ininterruptos de revezamento, motorista de ônibus interestadual, caracterização. Inscrito para assistir ao julgamento. Doutor Miguel Henrique Valadares e doutor Marcos de Castro Pinto Coelho. Só para assistir, né? Relatoria da... Doutora Mônica. Então, no presente incidente de uniformização de jurisprudência, 10.326, a relatoria da eminente desembargadora Mônica Sete Lopes, a quem concedo a palavra. Bom, senhor presidente, essa é uma IJ que ficou comigo lá um tempo e eu
pronta já, do jeito de fazer o voto, e eu fiquei adiando para fazer um voto que eu queria caprichar, mas aí chegou outubro e o voto, e não deu tempo de fazer exatamente o que eu queria, mas, de qualquer forma, as linhas gerais estão aí. Perfeito. Eu tive muita preocupação quando recebi essa UJ, porque, diferentemente das outras, inclusive eu falo isso rapidamente no voto, essa tem uma base fática mais estendida, mais complicada, mais complexa do que as outras que eu relatei, que foram do artigo 384 e aquela do abastecimento, levaram o veículo para abastecer, que tinham definições fáticas mais bem postas, por causa da questão controvertida nelas. Aqui, aparentemente, é simples, é ou não o turno ininterrupto de revezamento. Mas o que a gente tem que avaliar nesses casos varia um pouco na concretude de cada situação, de cada empregado. E mesmo para quem entenda que haja turnos de revezamento, nós vamos ter que olhar o cartão, o controle, para ver em que medida que esses horários que alcançam os 2 turnos da manhã e da noite, esse é o OJ 360, em que medida isso acontece em cada caso. Então, o que me parece é que aqui nós temos uma situação mais tumultuária do ponto de vista da definição de fato e da busca de uma razão de decidir que considere esse fato como é geralmente que se faz quando se constrói um precedente. Há um outro fator, que aí é minha impressão, e isso não quero convencer ninguém disso, de que o volume de casos que versam essa questão ainda é muito pequeno. Minha impressão é de que isso cria um direito novo. Estou vendo o professor Haroldo Plínio ali e me lembro dele, na defesa da minha tese, dizendo que era um absurdo eu citar o bom juiz Magnot. Lembro, eu falei disso ontem com os alunos, porque era o tema da aula de ontem, e falei. E eu não acho que, dentro do sistema legislado, essa possibilidade de criação, ela não existe, ela existe, ela é inerente nele. Então, vejo isso até com muita naturalidade. E o bom juiz Magnot, quando eu defendi a tese, eu não estava preparada e não pude responder ao professor Haroldo Plínio com a clareza necessária. Tudo aquilo que o bom juiz Magnot julgou como inovação, depois virou letra de lei. Agora, então, a questão não é nem uma rejeição, uma possibilidade de criação, não é nada disso. É que, nesse caso aqui, no meu sentir, e os entendimentos estão bem definidos aí, então, vou dizer qual é o meu. O argumento em torno de saúde do trabalhador, que é um argumento que busca teleologia, coincide com a teleologia da jornada de 6 horas para os turnos de revezamento, ele não é absoluto. Ele é um argumento que, é claro, deve prevalecer toda vez que nós formos compreender como se dá o trabalho de alguém. Ele deve ser saudável, ele deve ser seguro. Mas isso não justifica a existência dos turnos por si só. Por quê? Porque é preciso que haja turno e que haja revezamento. Na situação dos motoristas, de qualquer motorista ou qualquer pessoa que lide com meio de transporte, nós vamos ter, nesse ofício, uma característica muito especial. Nós não vamos estar trabalhando no estabelecimento central. O estabelecimento é distribuído. Ele vai aonde o caminhão for, onde o ônibus for, onde o avião for. Então, eu não tenho um estabelecimento central no qual os turnos se sucedam. E as pessoas, as turmas de pessoas, se sucedam nesse turno. Eu vou ter jornadas variadas. Eu vou ter escala. Escala, para mim, é diferente de turno. Eu sei que, para muita gente, é igual a turno, mas isso aí não é um problema, é uma questão que nós temos que enfrentar, e é por isso que eu queria fazer o voto bem deduzido, de tal forma que, e vou anotar aqui todos os argumentos pró e contra, em qualquer dos dois sentidos, porque eu vou fazer constar esses argumentos do voto. Senti e registrei isso aí, que a audiência pública foi muito frustrante. Ela foi muito frustrante porque eu não ouvi os empregados. E, ainda que eu possa achar razoável aquilo que alguém falou sobre a variedade de turnos, eu não entendo que essa voz tenha vindo para a audiência pública, o que é uma crítica, uma característica que se faz a tudo que diz respeito ao direito. A gente não pode gostar ou achar as coisas boas em abstrato, e na audiência pública também. Então, o que acontece, basicamente, eu estou dizendo a minha posição, é que não acho que haja turno, porque não é um estabelecimento central,
E acho que há escala e com uma característica diferente, como eu estava dizendo, em relação aos estabelecimentos centralizados. Esse trabalhador, esse empregado, a não ser que ele tenha brigado com a mulher ou que ele tenha um problema qualquer em casa, ele quer voltar para casa. E isso não acontece no regime de um estabelecimento que se divide em turnos. Então, há nessa atividade uma peculiaridade, uma característica que é dela e que deve ser usada, que deve ser considerada na montagem desses turnos, dessas escalas, aliás, que não configuram turnos naquilo que entendo. E os pressupostos, então, de revezamento também não estão presentes, no meu entender, porque não há um grupo de pessoas que entra e um grupo de pessoas que sai. Há um horário definido pelo poder público para a saída dos ônibus, para ir aos vários lugares, e esse horário é seguido, não há uma sucessão. Então, eu sei que há uma, como eu disse antes, que há uma evolução de interpretação, não tenho nada contra ela, pelo contrário, acho que ela é absolutamente normal. Mas, exatamente porque ela existe, a pontuação da faticidade ela tem que ser muito bem colocada, ela tem que ser muito clara. Então, por isso é que eu estou fazendo essas considerações naquilo que é o meu ponto de vista e vou anotar aqui as considerações feitas em relação aos outros pontos de vista para trazer. Bom, indo ao que interessa, estão aí... Oi. Jogador, Vossa Excelência vai entrar no mérito agora, não é isso? Vou. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Eu, como recebi o voto antecipadamente, obviamente, a preocupação que a desembargadora Mônica tem em relação à matéria, ao caso concreto, e ela desenvolveu-se muito bem no voto Ainda dela. não, tá, foi muita eu falei assim, eu prefiro que ela fale antes e faça um relatório. Então, eu só pediria a Vossa Excelência, por gentileza, primeiro, que anotasse a minha clássica divergência, que eu não vou repetir mais argumentos ou fundamentos, que, para mim, não existe mais incidente de uniformização de jurisprudência, mesmo no processo de trabalho. Então, por gentileza, eu já ficaria vencido. Eu não conheceria do incidente. Agora, para o caso específico, bom, admitamos que exista, não é, o procedimento de vencido de uniformização. Para o caso específico, eu ficaria nos prolegômenos do voto da desembargadora Mônica para não admitir esse incidente pelos fundamentos que ela já expôs. Eu, verificando os dois casos que serviram de base para a remessa dos autos do TST para cá, eu constato que os dois casos não dizem respeito aos mesmos fatos. Isso está patente. E para minha surpresa, eu recebo agora, ao chegar aqui, uma manifestação do Sindipas, assinada pelo professor Haroldo Plínio e pelo doutor Miguel Henrique Valadares, essa manifestação vai na mesma linha. Eu li ontem à noite os dois precedentes e vejo que um precedente de motorista de ônibus, outro de motorista de caminhão. Então, nós aqui passamos a adotar um procedimento que, do meu ponto de vista, é equivocado, de que se o TST não determina, envia para cá um processo para que nós façamos unificação, nós devemos fazê-lo a todo custo. Eu penso que não. Eu penso que o tribunal pode ou não, ele que é o senhor da unificação da sua jurisprudência, ele pode ou não fazê-lo. Então, acho que esse seria um caso de devolver imediatamente. Com todo respeito, a ministra que mandou, ela está equivocada. As premissas fáticas devem ser a mesma e elas são completamente diferentes. Como variarão se eu pego os outros precedentes que estão relacionados pela Comissão de Jurisprudência, eu olhei uns 4 ou 5, eu verifico que os fatos são absolutamente... não absolutamente distintos, mas são fatos distintos. Então, a doutora Mônica diz, com muita propriedade, eu vi o voto, me preocupou isso ontem. Nós vamos agora criar uma norma que, diferentemente dos casos anteriores, nós julgamos aqui o último, Fiat, turno ininterrupto, tudo bem, fiquei vencido, mas ali os pressupostos fatos são exatamente os mesmos. Aqui não. Eu penso que não há, quer dizer, superada, que eu fico vencido sozinho, de que não existe mais o procedimento de uniformização, mas passando para esse caso específico, com todo respeito, não há nenhuma
jurisprudência a ser unificada, porque as jurisprudências citadas, principalmente no parecer da comissão, elas partem de pressupostos fáticos absolutamente distintos. E acrescento, nós temos uma lei recente, de 2015, que regulamenta essa matéria. Então, nós vamos agora criar, em tese, porque essa será em tese, pode parecer que não é que nós estamos tentando unificar a partir de caso concreto, mas não é. Nós vamos criar uma lei em tese, dizendo que haverá turno ininterrupto para o motorista de transporte rodoviário ou de transporte de passageiro, quando nós temos uma lei que trata a exaustão dessa matéria. Então, por esse motivo, também para o caso concreto, eu não conheceria e devolveria para o TST com esses fundamentos. Bom, a doutora Mônica, a ilustre relatora, estava com a palavra. Pode continuar. Parece que o doutor João Bosco havia cortado a palavra. Depois escolhe o voto, né? Eu já sei. Vossa Excelência ainda tem alguma coisa para Não, eu acrescentar? tenho sim. Eu quero só dar uma Ao final, eu vou explicação. juntar um voto vencido. Não, junta o voto. Eu acho Então, bom o ficar voto vencido é registrada a muito divergência clássica do doutor João Bosco. bom. As duas, né, então? As duas, a outra vai depender do Da resultado, votação, né? tá. É. Bom, então tudo bem. Então, aqui é o seguinte, aqui vieram as duas opções de redação que consignam aquilo que é o entendimento. Inclusive, eu procurei trazer para o processo, inclusive, outros processos integralmente. Não sei se foi uma boa ideia, não, mas o que eu procurei fazer foi deixar... Porque esse processo não morre aqui, né? Eu espero que um dia as pessoas o estudem, reflitam sobre ele, falem sobre ele. Não digo nós de dentro do judiciário, mas eu digo as escolas, enfim, né? Que se faça teoria a partir dele, para concordar, para discordar, não importa. Mas que os elementos dele sejam bem avaliados, sejam criticados, enfim, para um lado, para o outro. É assim que se faz conhecimento, a gente precisa disso no direito do trabalho, na minha opinião. Então, aqui, a primeira opção é a opção que caracteriza os turnos como turnos de revezamento, etc. A segunda opção, ela consigna a outra posição, que é que não entende caracterizado o turno de revezamento. Na hora que eu fui ler essa opção, o que me incomodou um pouco foi que ela, apesar de dizer que não estão caracterizados os turnos de revezamento, na sua redação, ela traz a seguinte expressão, visto que a alternância de turnos é inerente à atividade. Bom, o que eu estou dizendo aqui, no meu entendimento, é que não há nem turnos. Então, eu não posso dizer que haja alternância de turnos, porque turnos não há escalas. Foi por essa razão que eu estou propondo aqui, tranquilamente, se acharem que não tem o menor sentido, não tem problema nenhum. Eu estou propondo aqui uma terceira via, dizendo, visto que a alternância decorre dos horários das viagens, da necessidade de compatibilizar os horários do empregado e o seu retorno ao local de origem. Né? Então, quer dizer, até mais, são os horários, compatibilização de horários de viagem, horário do empregado, horário de retorno, ida, quer dizer, aquilo que é mais saudável para ele, que, segundo eu posso imaginar, tem um horário que volte para casa, etc. Então, foi por isso que eu trouxe a terceira opção, porque, para mim, há uma contradição na segunda opção, quando eu não entendo que haja turnos. Né? Imagino que todos aqueles que acompanhem esse entendimento da não existência de turnos também entendam que não haja turno. Então, foi por isso que eu trouxe essa terceira opção. Eu acho que é basicamente isso que me cabe dizer, presidente. Na qual Vossa Excelência vota. Que é eu voto na terceira, inclusive, eu acho que eu até já pus aqui, eu, dessa vez, pus só a minha opção, e depois eu vou trazer os fundamentos todos para o voto, todos eles, e vou... E aí consigno só aquele que prevaleceu no final do dispositivo. Por isso que eu não pus nenhum. Tá bem? Muito obrigada. Desculpa se falei demais. Eu vou votar em seguida, antes de escolher os demais votos. Nós temos 3 opções para votar. Esta que a relatora acabou de mencionar, a qual ela aderiu. E temos a primeira e a segunda. Eu estou entendendo, Data Vênia, que o que interessa para a caracterização dos turnos ininterruptos de revezamento não é a denominação da forma como o trabalhador é convocado, se é escala, se é turno, e sim se a alteração de jornada que ele é periodicamente submetida interfere ou não no seu relógio biológico, acarretando maior desgaste físico e psíquico, inclusive com propensão a acidentes, o que se recomenda uma jornada mais reduzida. Por outro lado, parece que nós não podemos fazer uma diferenciação por trabalhador. O empregado da Fiat, por ser metalúrgico, a ele sim.
se encaixa, ele tem direito a turno. Ah, motorista tem direito a turno, motorista tem direito a escala. Mas está aprovado lá no dia a dia, na prova dos autos, que ele é submetido ao horário de 24 às 8, de 9 às 17 e de 16 às 24, típico turno ininterrupto de revezamento. E se o empregador quiser elidir o turno ininterrupto, basta ele celebrar o acordo coletivo, né? É possível fazer uma celebração, um acordo coletivo, elidindo o turno de revezamento, desde que não haja aquelas extrapolações, né, que possam descaracterizá-lo. Então, com medo de ferir a isonomia e de tratar desigualmente os trabalhadores, eu, Data Vênia, vou ficar com a primeira opção. Turno ininterrupto de revezamento, caracterização, motorista de ônibus interestadual, hora extra. Motorista de ônibus interestadual submetido a escalas variadas de trabalho, com alternância de turnos, que compreendam no todo ou em parte o horário diurno e o noturno, tem direito à jornada especial prevista no artigo 7º, 14 da Constituição da República de 88. É como o voto. Recolho o voto do eminente desembargador Ricardo Antônio Morrado. Tudo bem, Fernando? Pois não, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu queria registrar que eu acompanho a segunda divergência do desembargador João Bosco Clara com relação à inadequação, me parece, com todo respeito, da remessa do TST para que fosse uniformizada uma matéria que, no seu campo, na sua dimensão fática, não é uniforme, porque ela depende de um sem número de variáveis. Em segundo lugar, acresceria a essa divergência do desembargador João Bosco uma própria, que eu entendo que a questão está regulamentada por lei, e eu não posso, por força de uniformizar algo para o futuro, como bem disse a desembargadora relatora, uniformizar contrariamente ao texto da lei, que é muito expresso quanto à jornada do motorista, porque senão o Poder Legislativo não tem mais função, porque é o Judiciário que fará a lei. Eu até reconheço que, e a doutora Mônica pontuou muito bem, que o bom juiz Manhô, ele efetivamente era um progressista e muitas das teses que ele plantou acabaram se tornando leis, mas em doutrina, ou pelo menos na ciência do direito, o nascimento da lei no Poder Judiciário, ou através de decisão judicial, é um nascimento de proveta, espúrio, porque o local de elaboração da lei é o local que detém a vontade do popular, a vontade do povo, e não o judiciário, que não detém essa vontade, porque o juiz não foi eleito, ele fez concurso. Eu até admito, e a doutora Mônica tem toda a razão, se olharmos o passado, que o bom juiz francês andou pregando, se transformou em lei. Mas, neste caso especificamente, eu não vejo como uniformizar uma matéria que tem uma clareza solar no texto da Lei 13.103. Porque, se for assim, nós estamos usurpando uma função do legislador, que não é nossa. A lei passa a não valer nada. Ou seja, um ambiente de absoluta insegurança jurídica. E isso não condiz com a ideia que inspira a uniformização de jurisprudência. Por isso, faço essas ressalvas e apresento essas divergências. A caso vencido, eu acompanho a terceira opção apresentada pela desembargadora relatora, que fez um voto primoroso, a meu ver, sobre o assunto. Eu apenas esqueci de acrescentar também que eu não vislumbro, no caso presente, uma usurpação do campo de atuação do legislador positivo, porque a previsão dos turnos ininterruptos já existe na Constituição. Então, estou apenas transportando da Constituição para o caso concreto.
Quando diz, não, eu não posso aplicar a Constituição porque a lei infraconstitucional diz o contrário. Aí nós estaríamos quebrando a soberania, né, e a hegemonia do poder constitucional frente ao demais arcabouço jurídico nacional. Então, o doutor Morharen, se vencido, fica com a terceira. Mas se não ficar vencido, ele está condicionado aqui mesmo? Sim. A primeira parte do seu voto. Primeira preliminar do doutor João Bosco. De não conhecer do incidente. Naturalmente, justificando para a ministra relatora Não conhece que não é um incidente. Se desrespeito... vencido, ficaria com a terceira opção. Até porque já fizemos isso no pleno. Claro. Não há um desrespeito à ordem do TST, mas apenas um ponto de vista que eu Perfeitamente. Eminente desembargador Luiz Ronan Neves Cury. Senhor presidente, para mim aqui também a questão ela se alça em nível constitucional. Em pese a todas as ponderações que se faz em termos da legislação infraconstitucional, mas a leitura para o enquadramento como turno interrupto de revezamento, me parece que é na Constituição que eu vou, na verdade, ter a verdadeira definição, a verdadeira conceituação e até mesmo o verdadeiro formato. Então, a questão de alternância de turnos, escalas variadas e que isso tenha influência no relógio biológico é o que é o grande fundamento que norteia a norma do turno interrupto de revezamento. Ou seja, a norma, no momento da criação dela, o espírito da norma é exatamente esse. Essas alterações na rotina, na vida do trabalhador, que vão influenciar no seu relógio biológico e, portanto, justificam essa jornada em turno interrupto de revezamento. Eu peço vênia e acompanho a primeira opção de voto. Primeira opção. A primeira opção de voto. Aqui. De voto. Porque são três opções, é a primeira que caracteriza o turno. Eminente desembargador Fernando Antônio Viegas Peixoto. Presidente, eu voto exatamente como votou Vossa Excelência, com os mesmos argumentos, optando pela primeira também. Perfeito. Eminente desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Senhor presidente, em princípio, eu acho que o segundo questionamento colocado pelo doutor João Bosco quanto à não admissibilidade desse incidente de uniformização tem sentido. O TST não pode pegar duas jurisprudências que não são baseadas no mesmo fato e exigir que nós uniformizemos diante de fatos antagônicos. Nós estamos uniformizando em todas as três hipóteses e colocamos motorista de ônibus. Agora, tem a situação aqui que era de carreteiro. O motorista carreteiro é um, o motorista de ônibus é outro. O TST, quer dizer, simplesmente, em vez de julgar a situação que foi levada a ele, sobretudo porque o TST não pode mexer no fato, o fato já vai estipulado daqui, né? Se o recurso de revista estiver querendo questionar o fato, não vai ser conhecido pela súmula 126. Então, ele não pode nos devolver para que nós uniformizemos situações antagônicas e nós vamos baixar uma súmula ou uma tese prevalecente em cima apenas do motorista interestadual, sem mexer com o outro, que seria o suporte da divergência. Então, eu não estou querendo, evidentemente, que eu estou me opondo a nenhum comando que veio lá de cima, eu tenho disciplina judiciária, mas eu acho que não seria viável conhecer nessa hipótese, não. Agora, quanto à discussão de que nós estaríamos ferindo a lei que estabeleceu horários específicos para quem está dirigindo na estrada, eu acho que a jurisprudência, essa é a função da jurisprudência. A jurisprudência vem para explicar as lacunas da lei. Nós estaríamos criando, se não existisse lei, nós, através da jurisprudência, criássemos um direito. Isso não podemos fazer, não. Mas se existe uma lei, nós estamos interpretando e dando as diretrizes, qual que é a forma de ela ser aplicada, essa é a função do judiciário. Então, eu acho que não existe essa situação. Como a situação está delineada ali, que se vai adotar uma ou outra situação diante de escalas variadas, porque existem motoristas de um ônibus que trabalham em escalas fixas. E, evidentemente, ainda que ele trabalhe toda a noite, mas sempre em escala fixa, todo o plantão dele é escala fixa, a escala dele é sempre fixa, obviamente que ele não estará enquadrado. Vai caber a cada um, então, na hora de julgar, ver se há essa variante, né, das escalas variadas para poder aplicar. Então, embora eu achasse que não seria o caso de se examinar diante da divergência das situações colocadas no TST que não foram devolvidas, eu, superada essa questão, eu fico com a primeira opção. Com a primeira opção. Tomás, com a primeira. Eminente senador Luiz Otávio Linhares Renault.
Senhor presidente, com os mesmos fundamentos de Vossa Excelência e do desembargador Luiz Ronan, eu voto com a primeira opção. Com a primeira. Eminente desembargadora Maria Lúcia Cardoso. Estou votando com a terceira opção. Na terceira, juntamente com a relatora. Eminente desembargador Marcos Moura Ferreira. Presidente, na turma, a minha opção na qual tenho votado, já que tem prevalecido, eu tenho votado segundo a posição da turma, pelo menos da composição da qual eu faço parte, na composição, né? É a terceira, eu voto na terceira. É a terceira. O doutor Marcos vota na terceira opção. Eminente desembargadora Denise Alves Horta. Senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência e voto na primeira opção. A primeira. Eminente desembargadora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. Também na primeira, senhor presidente. Primeira opção. Eminente desembargador Paulo Roberto Castro. Presidente, eu vou acompanhar a divergência na parte da inidentidade de precedente. Superado, eu fico com a primeira opção. Superado, então, a admissibilidade com a primeira opção. Eminente desembargador Anemar Pereira Amaral. Senhor presidente, eu não vi nenhum precedente da sexta turma citado no voto e pela Comissão de Jurisprudência, mas a sexta turma tem entendido pela segunda opção. E eu acompanho por questão de estabelecer a jurisprudência da própria turma que nós temos feito. Mas o meu entendimento é pela primeira opção. Primeira opção. Está votando nele agora, né? Votando primeira opção. Perfeito. Eminente desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Senhor presidente, como ressaltou o desembargador Marcos Moura, nós temos votado na turma no sentido da terceira opção. Então, eu vou ficar com a terceira opção. Com a terceira. Terceira opção. Eminente desembargador Emerson José Alves Lage. Pela primeira opção. Primeira. Eminente desembargador Marcelo Lamego Pertence. Fazendo coro com o desembargador João Bosco, o desembargador Márcio Bedo Vale, também tento pela não conhecimento do IJ em razão da diversidade fática, mas superado, eu estou com a primeira opção. Superado com a primeira. Eminente desembargador Rogério Vale Ferreira. Terceira opção. Terceira. O eminente desembargador João Bosco Pinto já colocou o posicionamento da divergência clássica. Senhor presidente, e se superada, qual é a opção? Exatamente, eu só quero mais uma palavrinha. Tem a palavra, excelência, fica à vontade. Só uma palavrinha. É o seguinte, os fundamentos, por exemplo, do voto do desembargador Ronan, desembargador Márcio, eu concordo, não discordo, não. Eu acho que o papel da jurisprudência é exatamente esse. Então, eu não vejo nenhum problema em qualquer turma do tribunal, qualquer desembargador, pegar um caso concreto de motorista de ônibus ou de carreteira e dizer o seguinte: olha, eu vislumbro aqui um caso concreto de turno ininterrupto. Portanto, eu vou dar horas extras além da sétima. Não vejo nenhum problema. O meu problema é esse. Nós estamos fazendo uma súmula cuja a finalidade seria essa, seria de aplicar numa variedade de casos que não ressaem, não brotam da mesma situação fática. Então, feito esse esclarecimento, eu não tenho divergência quanto a isso. Esse é o papel da jurisprudência. Está lá, o turno ininterrupto, como Vossa Excelência disse, está lá na Constituição Federal. No caso concreto, examinado em cada turma, não vejo nenhum, embora eu entenda que não seja assim, eu não aplicaria o artigo 7º, não vejo nenhum inconveniente. O problema é sumular, mas, de qualquer modo, superado, eu voto na terceira opção. Voto na terceira, se superado. Eminente desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios. Primeira opção. Votou com a primeira. Eminente desembargador Zé Eduardo Rezende Chaves. Terceira opção. Primeira. A doutora Mônica Sete Lopes já votou, relatora com a terceira. Eminente desembargadora Camila Guimarães Pereira. Eu acompanho a divergência levantada pelo excelentíssimo desembargador João Bosco. E, se superado, voto com a terceira opção. Tá. Se superado com a terceira. Eminente desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Terceira opção. Terceira. Eminente desembargadora Maria Estela Álvares da Silva. Eu acompanho a divergência quanto ao não conhecimento, por não se tratar de matéria fática, permita essa uniformização. E, superada essa questão, fico a terceira opção. Superada com a terceira. Perfeito. Eminente desembargador Luiz Antônio de Paula Ianaco. Eu só tenho segunda opção. Doutor Luiz Antônio, qual é? Segunda. Segunda. Eminente desembargador Sérgio da Silva Peçanha. Senhor presidente, eu fico com a primeira opção. Primeira opção, doutor Sérgio.
Eminente desembargadora Cristiana Maria Valadares. Acompanho a divergência do eminente desembargador João Bosco. Quanto... E se vencida? Se vencida, a primeira opção. Se vencida, a primeira. Eminente desembargadora Thaisa Maria Marcena. Primeira opção. Primeira. Eminente desembargador Milton Vasques Tibau. Terceira opção. Terceira. Eminente desembargadora Rosimério de Oliveira Pires. Eu acompanho a divergência do doutor João Bosco, no que coincide com a do doutor Márcio, com relação ao não conhecimento, em razão das matérias fáticas serem díspares, com relação aos dois arestos trazidos pelo TST. Vencida a questão da admissibilidade, eu fico com a primeira opção, pelos fundamentos que Vossa Excelência lançou sobre a prevalência da Constituição sobre a lei ordinária. Ficarei com a primeira a ser vencida a admissibilidade. Eminente desembargadora Ana Maria Amorim Rebouças. Primeira opção. Está com a primeira. Eminente desembargador José Marlon de Freitas. Eu acompanho também a divergência. Vencido, fico com a primeira opção. Vencido com a primeira. Eminente desembargadora Maria Cecília Alves Pinto. Primeira opção. Primeira. Eminente desembargador Manuel Barbosa da Silva. Presidente, eu acompanho a divergência do desembargador João Bosco e, vencido, eu fico com a terceira opção. Vencido com a terceira. Eminente desembargadora Maristela Íris da Silva. Primeira opção. Está com a primeira. Eminente desembargadora Juliana Vignoli Cordeiro. Primeira opção. Primeira. E eminente desembargador Paulo Antônio Paulo Ineri. Primeira opção. Primeira opção, né? Primeira. Senhor presidente, sou eu. Quem tá falando? Mônica. Mônica, Pela tem a ordem. palavra, excelência. Rapidinho. Eu vou aderir à divergência do doutor João, não altero Sei. o resultado, tá? Só para consignar isso mais detidamente no voto. Também vou ficar vencida nessa opção de não conhecer, porque foi a minha impressão logo. Eu só não trouxe no voto porque eu fiquei assim, achando que era inútil. Mas, enfim, e queria agradecer a todos, foi uma votação tão tranquila, eu não estou nem acreditando. Eu hoje acordei até meio enjoada, assim, doente. Não cheguei a tomar remédio, não. Eu falei, gente, muito obrigada, gente. Nossa, que beleza, estou muito feliz. Muito suave mesmo. Mas o voto corresponde à sua inteligência. Não, mas o voto não. O voto não tem nada. O voto é vazado. Mas eu quero agradecer do fundo de coração, porque eu acho esse tema tão difícil. E eu vim para cá hoje falando, ai, meu Deus do céu, o povo vai acabar comigo hoje nessa sessão. Então, eu estou muito feliz. Obrigada. Vamos ver o resultado. Muito obrigada. Cada um... A secretária vai dar o resultado, por favor. Pode fazer o resultado. 23 com a primeira opção, 1 com a segunda, 12 com a terceira e 11 não conhecem, vencidos no conhecimento. Então, o que deu aí? 23, né? Não chegaram a 25, né? Seria tese jurídica prevalecente com a primeira opção, não é isso? Tese jurídica prevalecente, primeira opção. Assim se decide, prosseguindo por obséquio. Hein? 12 vencidos. Não, tem. Vamos prosseguir, então. Eu vou criar um termo aqui Você tem relação dos que faltam votar? Temos. Leva como uma pretensão da corregedoria. Item 5, arguição de inconstitucionalidade 10.264, 77/2017. Relatora, excelentíssima desembargadora Maristela Íris da Silva Malheiros. Arguente, segunda turma do TRT, arguído município de Ouro Preto. Impedida, excelentíssima desembargadora Juliana Vignoli Cordeiro. Só faltam votar 2 desembargadores. Começo com o eminente desembargador Luiz Ronan Neves Cury. Tem a palavra. Senhor presidente, eu tomei conhecimento e eu peço vênia às demais posições e acompanho a relatora. Acompanha a relatora. Faltam votar também o eminente desembargador Fernando Antônio Viegas Peixoto, a quem concedo a palavra. Essa questão é do município de Ouro Preto. É aquela do Ouro Preto, da inconstitucionalidade. Sim. Senhor presidente, em princípio, eu entendo que essa questão aqui da legislação em matéria trabalhista, o município não estaria legislando. Perfeito. Isso equivale, por exemplo, a um regulamento da Caixa Econômica Federal, da Petrobras, do Banco do Brasil, mas o município só pode fazer através de uma lei municipal. Então, ele está criando uma disciplina para seguir a norma constitucional ou a norma legal. Então, ele não estaria legislando sobre matéria trabalhista, apenas disciplinando a sua aplicação. Então, eu nem conheceria, porque eu acho que é incabível. Não conhece do incidente, né? Isso é. Doutor Fernando não conhece do incidente.
Tal como num regulamento da Caixa Entende Econômica, que a nós norma não é temos que declarar a constitucional e constitucionalidade tem ou a não. competência de regulamentar a matéria que ela Isso. regulamentou, né? Incrementando a mão de obra lá do município. Aí já temos o resultado final, né? Isso. Ainda permanecerá em pauta. Ainda vai permanecer? Falta porque votar faltam aqui. 3 para votar que não vieram hoje. Quem que falta? Doutor César, doutor Jorge Beto. Falta Oswaldo, Não César tem e ainda Berg. maioria absoluta, né? Quantos tem 23 até agora? votos na segunda opção. 3, ainda não chegou a 25. Então, continua a retirar de pauta, faltando 3 votos para ultimar a votação. É só para conhecer o resultado, eu não entendi. Quantos Qual o votaram com a resultado de relatora? Até hoje, Até hoje. nós tínhamos 15 com a primeira opção, 23 com a segunda, 4 com a terceira e... No caso do doutor Fernando, ele não conhece do incidente. Mas ainda tem um mérito. Hein? Ultrapassado, ele vai votar, não vai escolher uma coisa. Mas porque no mérito ele já foi vencido, porque a maioria está conhecendo o mérito. Isso agora, no mérito, Como é que superado. votaria, Vossa Excelência, no mérito? Porque aí a gente já consta o voto do senhor no mérito. 3 opções. Isso, superado o mérito, eu voto aqui de acordo com o entendimento do desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira. É a segunda opção. Qual que é essa opção? Segunda opção. É a segunda. Aí, doutor Fernando, segundo. Reduzir. Esclareceu, doutor Maricílio, que Vossa Sim, Excelência queria? é porque eu estou com uma questão de ordem que eu ainda não esclareci com Vossa Excelência, porque quem vota com a relatora declara a inconstitucionalidade total da lei. Isso. A do doutor Sebastião declara parcialmente a inconstitucionalidade. Porque na hora de computar os votos, sendo a do doutor Sebastião a mais numerosa, nós também votamos nela. Porque eu declaro o que ele declara e mais alguma coisa. Então, o voto de quem declarou a inconstitucionalidade total, que é a da relatora, tem que ser computado para a segunda, na hora de falar que vai fazer súmula ou não. Exatamente, senhor presidente. Porque declaram incompetência. Nós declaramos a a inconstitucionalidade inconstitucionalidade total. parcial. Me parece que esse é o voto vencedor. Sim. O desembargador Sebastião são os artigos 2º. Porque aí nós já teríamos súmula hoje, não precisaria. Essa segunda opção ela já estaria aprovada por maioria absoluta. Um está dando inconstitucionalidade total, o outro é parcial. Sim, mas quem deu total, deu também desses dispositivos, que parcialmente estão sendo declarados Não, por quem 23 deu a desembargadores. total não está dizendo que determinados artigos são constitucionais, não. Não, pois é, mas o Está nosso dizendo voto... que a lei em si é inconstitucional. Sim. Acho que está colocando Aí como isso não voto quer dizer que médio, o artigo né? tal é É um voto constitucional, médio. não. Quem disse que o artigo tal é constitucional é o Sebastião. Eu votei como você. A lei é inconstitucional e Sim. acabou. Eu não aproveito nem o artigo dela. Sim. Agora nós vamos aproveitar um artigo Mas dela como pra fazer voto, ação. não, mas como voto médio prevalece a Não inconstitucionalidade é melhor desses colher dispositivos. assim, Não, pode escolher de todo irrestritamente mundo. os 3 votos, É. para chegar, se chega à súmula sem esse artifício? Sim, é porque depois, se for o caso, Sem eu vou o migrar artifício para essa dizer outra. quem votou na hora que inconstitucionalidade chegar está o momento. votando na constitucionalidade também. É meio estranho. É. Vamos 15 e aguardar, então, a 24. votação. É. Vamos continuar no próximo pleno. É porque os 15, Senhor presidente, na hora que... desculpe, Tem- senhor presidente, só Já para do ar. saber como é que ficou o placar. Pode repetir, por favor? Então, 15 na primeira, 16 com a primeira, 16 com a primeira. 24 com a segunda e 3 na terceira. E 1 pela constitucionalidade. Com mais 2 votos, daria a súmula, se for o caso. Alguém da primeira migra que a gente resolve isso hoje. Para a segunda. Dando continuidade ao pregão. Se precisar, eu vou migrar. Porque não pode deixar pagar menos. Matéria administrativa 573/2017, proposta de alteração do regulamento interno da Corregedoria do TRT para a criação do escritório de projetos. Matéria adiada da sessão de 14 de setembro, em virtude do pedido de vista formulado pelo desembargador-presidente. Eu pedi vista desse processo e cheguei à seguinte conclusão. Eu estou votando com a divergência suscitada pela desembargadora Juliana Vignoli, no sentido de que nós já temos os setores competentes do tribunal que comportam a existência desse escritório de projeto, não se justificando da Tavena a sua criação no âmbito da corregedoria. Então, eu voto contra a matéria. E vamos escolher os votos, né? Senão vai voltar de novo. Qual desses? Estou votando contra a proposição da Tavene. Eminente desembargador Ricardo Antônio Moara. Eu acompanho Vossa Excelência. Eminente desembargador Luiz Ronan Neves Cury. Senhor presidente,
Eu não acho que ela é. Essa questão de quando a corregedoria, o corregedor, eles trazem alguma questão aqui para o pleno, porque eu entendo, né, conhecendo os colegas, que isso foi examinado, foi verificada a necessidade, embora existindo o escritório de projetos lá, como escritório de projetos para toda e qualquer atividade do tribunal, mas que deve ter uma função específica, importante, de relevância para a corregedoria. E, então, senhor presidente, eu tenho uma tendência, eu sei que eu já tive, né, nessas situações de trazer alguns regulamentos, projetos da área minha específica, a área afeta a vice-presidência, e isso aqui não sai por geração espontânea. A gente, né, eu imagino, o colega que é responsável, que tem as unidades afetas à área dele, ele fez um exame e percebeu a necessidade disso, percebeu a necessidade desse atrelamento. Eu lembro que teve uma época que nós precisávamos, assim, umbilicalmente da estatística na corregedoria. Fundamental o trabalho da estatística para que a gente tivesse uma noção, uma ideia do que as coisas, como as coisas estavam andando no resto do Estado. Então, eu vou aqui prestigiar, não é? Porque eu acho que é importante, quando se traz alguma coisa aqui, eu volto, desculpa, eu vou tocar numa mesma tecla, nós estamos em plena fase da 219, né, tratando a 219, a comissão está a plenos vapores, né, e fazendo um bom trabalho, que eu sei disso, tenho essa informação, mas eu trouxe um regulamento da escola aqui que não tocava em função nenhuma, era simplesmente um reordenamento interno da escola e percebi que não seria o caso de ser submetido. E, para mim, é importante, e é importante para a escola, porque nós estamos com a nomenclatura absolutamente defasada, absolutamente obsoleta em relação ao que a escola tem, e isso não tem influência absolutamente em nada, em função, qualquer função, e não tem nenhuma repercussão na 219. Então, eu quero dizer, respeitando aí, eu não sei como é que foi a votação, parece que a votação está sendo hoje pela primeira vez? Está sendo hoje, já. Pois é, a votação parece que está sendo hoje pela primeira vez. Eu acho que se o colega, né, corregedor, apresentou essa proposta, eu li aqui a proposta, eu acho que o escritório de projetos tem uma função relevante em todas as áreas, mas que pode prestar uma contribuição específica aqui para a corregedoria. A minha tendência, então, é acompanhar e prestigiar aquilo que o colega trouxe, porque é a área dele de atuação e, né, a gente sabe da preocupação, do compromisso, da responsabilidade em se trazer alguma coisa para exame desse pleno. Então, eu acompanho, estou de acordo com a proposta. Perfeitamente. Doutor eminente senador Fernando Antônio Viegas Peixoto, é o da corregedoria, tem a palavra. A corregedoria não tem diretamente o interesse em fazer essa alteração. Ela está se adaptando às orientações do CSJT. Então, por que o CSJT sugeriu, então nós estamos adaptando para não haver conflito com as normas do CSJT. Mas o resultado que for, para mim, não vai ter grande relevância, não. Aqui o grande óbvio que se colocou é que o escritório de projeto já está nessa área específica da Secretaria Estratégica, que elabora todos os projetos de interesse do Tribunal Regional do Trabalho. Aí teremos uma outra proposta da corregedoria. Em certo ponto, se forem antagônicos, aí pode ser que na prática vai ficar meio complicado. E se o tribunal... Deve ter alguma razão pelo CSJT ter feito isso. Se o tribunal entender por manter como está, para mim, não... Né, Conselho Superior é aquele negócio, né? Tem umas que são aptas, a gente entende, e tem umas que eles não vivenciam a realidade do tribunal, vocês sabem disso, né? Nem tudo que vem do Conselho quer dizer que é espetacular o tribunal. Não, claro, mas eu só acho que tem que ser cumprido, né? Se é bom ou ruim, aí não nos cabe avaliar. Então vamos prosseguir. Eminente desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Senhor presidente, eu examinei e vi a excelente intenção da corregedoria de disciplinar essa matéria, mas ela efetivamente acaba avançando no campo da Comissão de Planejamento Estratégico. O comando que veio do Conselho Superior da Justiça do Trabalho é de uma sugestão, não é uma imposição de que se faça, não. Mas então, em princípio, como esse escritório de projetos, ele adentra em várias áreas do tribunal que não estaria afeta ao comando da corregedoria,
Eu acho que seria talvez mais prudente que houvesse uma disciplinação parecida com essa, mas advinda da presidência do tribunal e aliada às determinantes do planejamento estratégico, para que não pudesse haver nenhum tipo de antagonismo. Mas, efetivamente, poderia se aproveitar até como sugestão, esse comando vindo da Corregedoria, para que o planejamento estratégico o examinasse e aproveitasse naquilo que fosse importante. Mas, então, em princípio, eu não acho necessário que seja vinculada à Corregedoria a criação desse escritório de projetos. Acho que talvez fosse mais prudente que ele viesse da presidência do tribunal. Então, com todo respeito, entendo que o doutor Fernando e o doutor César têm a melhor intenção, eu vou ficar, então, contra a proposição. Perfeitamente. Eminente desembargador Luiz Otávio. Acompanhe Vossa Excelência. Eminente desembargadora Maria Lúcia Cardoso. Também estou acompanhando, Vossa Excelência. Eminente desembargador Marcos Moura Ferreira. Senhor presidente, eu voto, não obstante, reconhecendo a iniciativa e louvando-a, entendendo-a, tendo em vista a recomendação apenas do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, tal como o ilustre corregedor acaba de dizer muito claramente, no sentido de que está à vontade para qualquer que seja a solução dada pelo tribunal à questão, mas eu penso que, em termos de estratégia e de órgão capaz de pensar e elaborar estratégias, nós devemos ter um só órgão, pelo menos nesta conjuntura em que estamos, né? E como este órgão existe, e há pouco tempo eu vi e ouvi a exposição de um trabalho muito interessante, elaborado exatamente por este órgão chamado Escritório de Projetos, que tem gente de altíssimo nível, né? Servidores de altíssimo nível, e servidores da Corregedoria e da Vice, trabalhando conjuntamente num projeto muito interessante, com uma concepção muito interessante, é que percebo que o importante é que haja, de fato, unidade de planejamento e unidade de elaboração de projeto. Então, nesse sentido, eu voto, eu acompanho o voto do desembargador Márcio Ribeiro do Vale, que acompanha Vossa Excelência, se eu bem entendi, porque eu estava entrando aqui, já tinha estava lá dentro. Parece que eu voto Vossa Excelência o primeiro no sentido. Então, por hora ainda não seria esse momento. Está certo. A eminente desembargadora Denise Alves Otto. Senhor presidente, eu já me manifestei no ano passado a respeito dessa questão, até ensejou o pedido de vista de Vossa Excelência, e eu não vou aqui reiterar o que eu já falei, e eu acompanho, então, o desembargador Luiz Ronan. Perfeito. Acompanho o doutor Ronan. Vota pela aprovação da matéria. Eminente desembargador Sebastião não está, né? Eminente desembargador Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. Eu acompanho a divergência da doutora Juliana. Perfeito. Eminente desembargador Paulo Roberto Castro. Presidente, eu voto com a divergência de Vossa Excelência. Que é a mesma da Juliana. Era quem puxou. Eminente desembargador Nemar Pereira Amaral. Eu também vou votar com a divergência da doutora Juliana, pelo não... Eminente desembargador Márcio Flávio Sara Vidigal. Com a divergência da doutora Juliana. Eminente desembargador Emerson José Alves Laje. Senhor presidente, com esclarecimento do corregedor, eu vou votar com a divergência. Nós já temos escritório de projetos, então acho que... Com a possibilidade, já tem, né? Hein? Com a viabilidade da matéria? Não, como já existe o escritório de projeto, eu acho que ele já atende a já tem um finalidade. específico Então, da TI e o da mas eu acho que o nosso atenderia. Planejamento. Então eu acompanho a divergência. Acompanha a divergência. Não, a divergência é do Juliana, que é a do doutor Juliano. Eminente desembargador Marcelo Amigo pertence. Eu, com Vossa Excelência, a divergência do... Perfeito. Com todo respeito à proposta... Eminente desembargador Rogério Vale Ferreira. Senhor presidente, eu vou acompanhar a manifestação da excelentíssima desembargadora Denise Alves Horta, feita na sessão passada, e nessa sessão o posicionamento do desembargador Luiz Ronan Neves Cury. Perfeitamente, pela viabilidade. Eminente desembargador João Bosco Pinto Lara. Senhor presidente, com todo respeito à proposição da Corregedoria, eu fico até um pouco à vontade, como o desembargador Márcio Ribeiro do Vale já falou, Vossa Excelência, nós somos da Comissão de Planejamento Estratégico, aliás, eu sou pela segunda vez. Eu sei da importância do escritório de projetos. Agora, eu não vejo por que ter um exclusivo para a Corregedoria. Quer dizer, nós temos discutido na Comissão de Planejamento Estratégico,
né? Eu não vejo a necessidade de ter-se um exclusivo para a corregedoria. Então, é importante o trabalho da corregedoria, mas ela pode valer-se do escritório, dos escritórios de projeto, do escritório que serve, os que serve a todo o tribunal. Então, acompanho Vossa Excelência. A corregedoria pode apresentar projetos que entendem que será de boa prática e pedir a tramitação deles junto à Secretaria de Planejamento Estratégico. Será normalmente tramitado. Exatamente. E teremos, ao final e ao cabo, uma outra boa prática para aperfeiçoar a nossa instituição. Né? Votou, então, o doutor João Bosco. Doutor Fernando Luiz Gonçalves. Acompanho o desembargador Fernando Rogério Luiz. Vale. Acompanha? Desembargador Rogério. Desembargador Rogério, também pela viabilidade. Eminente desembargador José Eduardo Rezende Chaves. Eu acompanho o corregedor, senhor presidente. Acompanho o corregedor, viabilidade. Eminente desembargadora Mônica Sete Lopes. Voto com a divergência. A divergência. Eminente desembargadora Camila Guimarães Pereira. Voto com Vossa Excelência. Eminente desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Acompanho Vossa Excelência. Eminente desembargadora Maria Estela Álvares da Silva. Acompanho Vossa Excelência. Eminente desembargador Luiz Antônio de Paulo Ianaco. Com divergência. Eminente desembargador Sérgio da Silva Peçanha. Acompanho Vossa Excelência. Eminente desembargadora Cristiana Maria Valadares. Acompanho Vossa Excelência e a divergência da doutora Juliana. Perfeito. Eminente desembargadora Thaisa Maria Macena de Lima. Com a divergência. Eminente desembargador Milton Vasques Tibal. Com o voto do corregedor. Com o corregedor, viabilidade. Excelentíssima, eminente desembargadora Ana Maria Amorim Rebouças. Doutor, Excelência. Ah, não, desculpe. Rosemary de Oliveira Pires. Perdão. Excelência, quando o doutor Ronan trouxe o tema na escola judicial, fui eu que realmente apresentei a primeira manifestação e disse muito claro que não entrava no mérito, que minha questão passava antes, como ato administrativo, que é a nossa deliberação, pelo juízo de conveniência. Aqueles mesmos argumentos, todos, eu trago agora, com todo respeito ao doutor Fernando, porque eu acho que nós estamos exatamente pensando na implantação da Resolução 219. Eu quis confirmar com a doutora Juliana, ela me disse, eu falei, doutora, a senhora pela rejeição ou pelo não conhecimento, enfim, pela suspensão desse estudo? E ela disse, sou pela rejeição. Eu não sou pela rejeição. Eu acho só que não é momento de nós apreciarmos. Daquela vez, com o doutor Ronan, foi o senhor, que, acho até que com base numa fala do doutor Márcio e depois do doutor Marcos Moura, falou assim, então vamos deixar isso à frente. Eu lembro que, na época, o doutor Ronan falou assim, não adianta, tinha que ser agora. Bom, mas eu achava que isso, porque eu não tenho a menor competência para dizer se esse tipo de projeto tem que ser feito por um setor que já tem projeto, ou se tem que ser específico para a área dele, se isso vai aumentar ou não, pessoal, supostamente, acredito que sim. Quer dizer, acho que a gente acaba atropelando o trabalho dessa comissão da resolução. Então, eu queria fazer a proposta, se fosse possível, para que eu não tenha que rejeitar, eu queria fazer a proposta de ser suspenso o exame, tal como aconteceu com a escola judicial, até para que foi confirmado por todos, para a gente manter coerência com os colegas, porque a do doutor foi suspensa, agora desse vai ser rejeitada. Essa matéria então, assim, não está tão imbricada com 219, não. De alguma forma está, porque vai... planejamento estratégico e a TI, que tenha o escritório de projeto. Pois então, mas pelo menos a gente não rejeita, porque amanhã, não sei, quem vai ser o corregedor quer trazer esse tema de novo e pode mostrar a especificidade. Só apresentar de novo a matéria. Não, é matéria administrativa. A rejeição não quer dizer que nunca mais a matéria pode ser apresentada, não. Pois é, eu quero dizer isso. Assim, por hora entende que não é adequado aprovar essa proposição. Quer dizer que quando nós até rejeitamos... porque a Corregedoria tem participado ativamente da Secretaria Estratégica em vários projetos que existem lá e que tem aperfeiçoado sobremaneira a nossa instituição. Inclusive, acabou de criar mais um, né, doutor Fernando? Que é o problema do mapeamento. Isso vai melhorar sensivelmente a atuação da primeira instância. Como é que chama o negócio? Mapeamento global de... Né?
Excelência, se não vincula a próxima administração, se esse tema pode retornar, isso é por hora, e considerando que agora eu acho que é inconveniente, então, entre as duas opções, eu acabo tendo que ir realmente para a rejeição, para a divergência. Tá. Mas eu não queria sepultar a proposta, porque eu não chego nem a examiná-la, porque só acho que não é o momento. Tá certo. Então, por hora... Então, fico com a divergência. Não entendi. Agora sim, eminente desembargadora Ana Maria Amorim Rebouças. Eu tinha saltado, desculpa. Pela rejeição. Pela divergência. Com a divergência. Eminente desembargador José Marlon de Freitas. Divergência da doutora Juliana. Isso, exatamente, a qual eu aderi. Eminente desembargadora Maria Cecília Alves Pinto. Com a divergência. Com a divergência. Eminente desembargador Manuel Barbosa da Silva. Com a divergência, doutor Juliana. E eminente desembargadora Maristela Íris da Silva Malheiros. Com a divergência, senhor presidente. Com a divergência. A doutora Juliana já tinha manifestado. Quer acrescentar mais alguma coisa, doutora Juliana? Ou só ratificar a divergência que Vossa Excelência apresentou na sessão anterior, a qual eu tive a honra de encampar. Eu acho que já me manifestei naquela oportunidade. Eu acho que, pelo juízo de conveniência, realmente não seria o momento, né? Nós estamos apreciando a estrutura mesmo administrativa do tribunal, primeiro num grupo pequeno, que será trazido para todos os desembargadores. Então, assim, eu só queria dizer que esse meu pensamento não é em relação à corregedoria, que inclusive teve o trabalho exaltado aqui pelo corregedor nacional, mas é meu posicionamento em relação a qualquer uma das unidades que hoje pretendesse, de qualquer forma, uma ampliação, um desmembramento. Eu só acho que não é o momento. Pode até ser que futuramente haja um desmembramento ainda maior, né? Nós chegamos à conclusão de que é adequado e é necessário. Mas, então, a questão minha é realmente pelo momento. Eu estou mantendo a divergência, né? Perfeitamente. Então, agora que eu estou tranquila, eminente desembargador Marco Antônio Paulo Inês. Com a divergência. Com a divergência. Então, parece que a divergência... Quantos votos? Prevaleceu a divergência e 7 vencidos. Então, assim se decide. Prosseguindo por obséquio. Os aniversariantes. Aniversariantes do mês. Excelentíssimos desembargadores Juliana Vignoli Cordeiro, Paulo Maurício Ribeiro Pires e Paulo Roberto de Castro. A todos, nossos parabéns, muita saúde, muita paz, presidente, só ficou faltando de vida e muito dinheiro no bolso. Senhor presidente, ficou faltando falar de um aniversariante de hoje, que está todo dia conosco, que é a Constituição Federal, que faz 29 anos hoje. Então, parabéns para ela também. Mas ela está ausente. A Constituição Federal está... Ela fica esperta. Ela trata de abrir o olho. O Pleno não tem mais matéria, não. Pleno não tem mais matéria. Vamos fazer um intervalozinho de 5 minutos para o café? Depois a gente volta com o óculos especial. Valeu. Não, ganhou. Ganhou.